Bom dia, meus queridos irmãos, na paz de Cristo Jesus. Nesta manhã de sábado, nós estamos começando a nossa lição de número 11. Seja você muito bem-vindo à nossa sala, onde nós estudamos sempre a Palavra de Deus. É a base do nosso estudo. Quero agradecer a todos vocês que têm estado comigo constantemente, nessa temporada desse trimestre que nós estamos já na lição de número 11, que você possa ser muito abençoado, muito abençoada na nossa sala onde nós estamos sempre estudando a Palavra de Deus. Queridos, esta semana nós vamos estudar sobre tempos difíceis, tá? E como nós estamos realmente vivendo. Claro que desde que o pecado entrou no mundo, sempre existiu dias difíceis, tempos difíceis. Os nossos antepassados, nossos ancestrais, sempre viveram em tempos muito difíceis. Mas, queridos, nada se compara com os dias que nós estamos vivendo. Até porque nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. Se você pegar a história, principalmente profecias, histórias proféticas, você vai perceber em que tempo nós estamos vivendo. Exatamente nos últimos dias, nas últimas horas, estamos vivendo aí em contagens regressivas, ok? Por isso a nossa lição desta semana, administrando em tempos difíceis. Como é que nós podemos, queridos, em dias tão difíceis que nós estamos vivendo, às vezes nós pensamos, se esse mundo durar um pouco mais, como será as próximas gerações? Não é assim que nós pensamos? Como serão os nossos filhos, nossos netos, como eles vão conseguir administrar a educação dos seus filhos, tá? Em tempos tão difíceis como nós estamos vivendo. Tempos, queridos, assim, sabe que aquilo que é realmente de valor parece que se tornou sem valor. Aquilo que é mais importante se tornou menos importante. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Há uma terrível, uma grande inversão de valores. Tá? Aquilo que é certo já não é mais certo. Aquilo que é errado já não é mais errado. Tá? Então, aquilo que para mim era correto, na geração que estamos vivendo agora já não é mais. Era certo, já não é mais. Aquilo que era pecado, aquilo que era errado, tá? Que eu considerava, que você considerava, para a nossa geração agora, geração chamada geração Y, já não é mais. Então aí essa inversão de valores, e aí vem para nós a preocupação. Poxa vida, como é que será a educação dos nossos netos? Como é que os nossos filhos vão educar os seus filhos? Então, queridos, realmente nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, Muito difíceis. Essa semana a lição vai mostrar para nós, queridos, em que tempo na história nós estamos vivendo e como que nós podemos administrar esses tempos, tá? Agora, o mais importante, queridos, é que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, que servia para os nossos ancestrais há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, mais anos, menos anos, continua sendo a mesma. Não muda. Assim diz o Senhor, queridos, é para sempre, não tem mudança. Porque Deus não muda.
tá? A palavra de Deus, propriamente lá em Isaías, né, no capítulo 40, verso 8, se eu não esteja aí enganado, é ali que está escrito, ó, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aí a pergunta que surge no meu coração e surge no seu coração, como será a educação das próximas gerações? Dos nossos filhos e netos, dos filhos dos nossos filhos, dos nossos netos que virão. Tá? Com base na palavra de Deus, da mesma forma que nós educamos nossos filhos, da mesma forma que os nossos antepassados educaram os seus filhos, era com base na palavra de Deus, ela será a mesma hoje, será a mesma amanhã, será a mesma para as próximas gerações. Então, queridos, em qualquer tempo, quando a palavra de Deus serão apresentada exatamente como ela é verídica, como ela é verdadeira, uma verdade absoluta, então, queridos, não tem por que dar errado. Tá? O mundo pode cair, pode virar o avesso à sua volta, mas se você estiver ligado na palavra de Deus, se você estiver realmente examinando a palavra de Deus, como Jesus disse, e vivendo de acordo com os seus ensinamentos, não importando se alguém acha que aquilo que no passado era pecado para ele já não é mais hoje, aquilo que era errado hoje já não é mais, para alguns é, para outros não, tá? Mas, queridos, a palavra de Deus permanece para sempre. E ela é a mesma, tá? Que pode transformar o caráter do ser humano, o caráter da pessoa, assim como ela fez no passado, como ela está fazendo hoje, como ela fará também no futuro. É a mesma. Então não tem por que nós temermos, queridos, porque nós temos certeza que Deus está sempre conosco. Então vamos ao nosso estudo, da nossa lição, né? O nosso versuário no capítulo 50 de Salmos, no verso 14 e verso 15, diz assim, olha, ofereçam a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Então, queridos, não tem por que nós temermos os tempos difíceis, tá? Se nós estivermos com Cristo Jesus, invocando o santo nome do Senhor, adorando o Altíssimo, o nosso Deus que criou todas as coisas, então disse Deus para nós. Ele diz assim, invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei. Então Deus estará conosco, queridos, em todos os momentos. Tá? Muito bem. Às vezes, nosso mundo parece estar fora do controle, e é verdade. Nós estamos vivendo envolto de crises mais crises, né? Crise política, né? Guerras, derramamento de sangue, tá? Crime, imoralidade de toda forma que você possa imaginar, desastres naturais, pandemias, incerteza econômica, corrupção política, crise religiosa. Queridos, há uma forte necessidade de que indivíduos e famílias pensem primeiro em sua própria sobrevivência. Assim, muito se pensa em buscar segurança nesse presente incerto século que nós estamos vivendo. Naturalmente, é compreensível, né? As grandes preocupações entre governadores, presidentes, as coisas tendem a ser sempre pior, as preocupações virão por causa das incertezas, como será o futuro, tá? O futuro da economia, o futuro da educação, o futuro da saúde. E assim, queridos,
as preocupações pelo futuro vai tomando conta do nosso coração, do nosso ser, tá? Mas aonde que nós podemos encontrar realmente segurança? As labutas da vida, tiram muito do nosso foco diário. Tá? Dívidas a pagar, filhos para criar, bens para manter, toma o tempo mais tempo da nossa vida com estas preocupações. Mas é claro que nós precisamos sim. O próprio Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 6, que nós precisamos de roupa, precisamos de comida, precisamos de abrigo. Jesus falou isso, pregando no seu grande sermão, chamado Sermão da Montanha. Jesus abordou todas essas necessidades que nós temos. Mas ele termina dizendo, queridos, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois todas as coisas serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. Tá? E por isso Jesus diz, buscai em primeiro o reino de Deus. E quando nós aprendermos realmente, confiarmos em Deus e buscarmos o seu reino, queridos, em primeiro lugar, colocando Cristo Jesus em primeiro lugar da nossa vida, tendo esta certeza, como o salmista Davi diz, que na angústia o Senhor estará conosco, queridos, não tem como dar errado. E como eu disse no início, o mundo pode virar ao avesso. E Paulo disse, o que pode nos separar do amor de Deus? Será que a altura, a profundidade, a largura, Será que a perseguição, será que a morte, a dor, a fome, a nudez, isso vai nos separar de Deus? De jeito nenhum. Nada disso nos separará do Senhor Deus. Se nós estivermos com Ele, nós temos certeza que Ele vai estar sempre cumprindo com as suas promessas, Ele vai estar sempre, queridos, saciando as nossas necessidades. Eu não digo os desejos, mas as nossas necessidades. Muito bem. A palavra de Deus, propriamente lá em Romanos, diz assim, se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Então, se Deus está com você, quem será contra você? Quem é o doido que vai atrever contra você? Atrever contra mim? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não há nada, queridos, ainda que o inferno se reúne com todos os seus demônios, esteja aptos e prontos para te destruir, ainda assim não vai conseguir, porque o Senhor está conosco. Muito bem, esta semana nós vamos estudar esta lição e nós vamos ver, queridos, através de cada estudo que nós vamos ter, realmente o período, momento que nós estamos vivendo, é um dos piores momentos da história deste mundo, até porque antecede um pouquinho da volta de Jesus, Jesus já está quase chegando, quase voltando para vir nos buscar, e é claro que as lutas, as perseguições, as provações, tudo isso tende a aglomerar muito mais ainda. E não é só para os filhos de Deus, mas o mundo inteiro passa por crise, irá passar por grande crise. Mas o mais importante, queridos, eu quero terminar aqui dizendo para você, uma coisa é sofrer, e sofrer muito, sem Jesus. Outra coisa é sofrer também, mas sofrer com Jesus. Porque com Jesus nós somos vitoriosos. Com Jesus nós temos futuro. Nós temos vida. Temos promessa. Nós temos, queridos,
a promessa da segunda vinda de Jesus e a eternidade para estarmos com Ele. Agora, sofrer sem Jesus, queridos, é totalmente derrota. É sermos derrotados para sempre e perder para toda a eternidade. Isso é diferente. Então, vale a pena nós estarmos com Cristo Jesus, porque Ele não diz que nós não vamos ter angústia, mas Ele diz, no momento da angústia, eu o livrarei. Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um ótimo e feliz sábado. Quero orar com você para terminar esta lição. Querido e bondoso Deus, nosso bom Pai, obrigado pela leitura que tivemos e a certeza, querido Deus, que não estamos sozinhos. No nosso momento de angústia, provação, tentação, Cristo Jesus está conosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Esta é a certeza que nós temos, que ainda que o inferno esteja pronto a nos destruir, mas não conseguirá, porque Cristo está conosco. Abençoe a todos os nossos irmãos que estão na nossa sala da esperança, em nome de Jesus. Amém.